Com a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro abertos os trabalhos. Antes de pedir para a secretária para fazer a leitura dos projetos em pauta, quero desejar boas-vindas a todos os vereadores e vereadoras, ao público que aqui se faz presente, e justificar a todos que eu estou com a voz estranha e em alguns momentos minha voz fica difícil de compreensão, porque eu estou cirurgiada, fiz uma cirurgia delicada em alguns dentes, por isso que eu estou com a voz ruim. Nada que impeça o trabalho, mas alguns podem sentir dificuldade. E aí, quando houver essa necessidade de ouvir novamente minha fala, vocês podem se manifestar. O problema é a questão mesmo de cirurgia. Peço à secretária que faça a leitura dos projetos em pauta. Boa noite a todos e a todas. Com licença. Presidente, tanto eu quanto o vereador Adail, antes de começar a leitura aí dos projetos, como é uma sessão extraordinária, a gente gostaria de saber a importância dos dois outros projetos, né, a urgência, por que eles estão sendo colocados em votação e não só o reajuste de professores. Pronto. A primeira questão, falando da criação dos cargos, né? Da criação dos cargos é justamente, acredito que o vereador Adail deve lembrar, que ano passado nós aprovamos um projeto semelhante para um apoio escolar. Tá? Aí o pessoal da educação sabe, professor Evandro, professor Jean Douglas, a Irene, que nas salas é necessário esse apoio. Por exemplo, o professor está trabalhando com material pedagógico, precisa de um professor, de um auxiliar técnico ali na sala, para melhor desenvolver esses trabalhos. A gente sabe que as aulas já iniciaram, e é por isso que está tendo essa urgência, para melhorar a qualidade do ensino. Não é isso, professor Jean Douglas? Com esse objetivo de auxiliar o professor, com certeza, se o professor tiver um auxílio melhor na sala de aula, consequentemente vai melhorar a aprendizagem dos alunos. Pode fazer a leitura, Kaline. Daniele, eu entendo que houve o projeto, até eu pedi à secretária, agradeço, ela me mandou o projeto de lei número 658 de 2022. Eu não estava como vereador nesta casa, mas o projeto foi de abril, né? Abril de 2022. Nesse projeto vem a criação de cargos e os valores, né, da remuneração e da gratificação. Nesse novo projeto, há novamente a criação de cargos e aumento de valores. A vereadora Tatiane aí pode até auxiliar como advogada, mas eu creio que esteja elaborado de uma forma errônea, né? Porque ou se faz uma emenda ao projeto anterior, e uma nova lei para a criação de novos cargos, porque nessa lei, né, que houve a votação no passado, estão sendo criados novos cargos, que foi até enviado. Não, em primeiro lugar, antes de ter a votação, como a presidente falou com relação à plateia, né? Também eu dessa forma agradecer também. Na verdade, Tatiana, é que a gente, no caso eu como vereador, nesses cargos que foram, se tem de grande necessidade, e também nós recebemos como você recebeu, eu recebi, o Raquel recebeu, hoje às 4 horas da tarde, com relação a mais duas funções. O que a gente quer, na verdade, é só pegar, é assegurar. Quem está com relação, eu, no caso, eu não quero falar com relação à gratificação, em relação ao salário, que eu sempre defendi que o professor deve ser o mais bem remunerado, mais do que o médico, que todos vieram de lá.
E no caso desse aí, presidenta, é com relação a esses 2 carros que foi feito 2 horas, hoje, 4 horas da tarde, se teve um erro de gráfico, a gente tem que apurar, tem que ver, e não ir em votação esse projeto. Com relação a aumento e tudo, beleza, mas com relação a esses projetos, esses novos carros que foram agora adicionados, que a gente tem que saber, que foi 4 horas da tarde de hoje. Se houve um Hoje erro... o que chegou, vereador, nas 4 horas da tarde, foi a questão do supervisor, que na planilha não estava incluso, que já é um cargo, não é um cargo novo, é um cargo que já tem no município, porém, houve essa falha, né, da Secretaria de Gabinete ao encaminhar aqui as planilhas, inclusive a comissão, que tem as comissões, né, detectaram esse erro aqui na Câmara, e aí e a gente encaminhou a todos os vereadores. Diante do exposto, o projeto foi anunciado, vai ser colocado em pauta, nós vamos registrar, né, os questionamentos de vocês, a gente compreende, a gente entende, a gente respeita, não está mas respeitando. Vai para a votação, a gente vai registrar, queria que a gente continuasse com a sessão, se tiver alguma coisa errada, a gente vai pagar por isso, mas aqui, dentre a urgência, eu estive até hoje na Secretaria de Administração, conversando um pouco com o secretário, e ele falou, Dani, a gente precisa muito regularizar, Raquel, de uma forma urgentemente, o salário dos professores, a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade de ensino com essas pessoas que apoiam as aulas, né? E aí a gente entende, a gente vai registrar. Queria pedir a compreensão, né, dos vereadores, que a gente possa manter aqui, e aí vocês terão tempo, né, suficiente para se posicionar e falar sobre o projeto na tribuna. Pode continuar a leitura. Projeto de lei. Presidente, pois só novamente formulando aqui, para que fique registrado em ata, né, aqui a gente está questionando a criação de cargos do projeto de lei número 03, né, que eu vou ler, né, para que eu acho que a vereadora Tatiane não entendeu. Ó, dispõe sobre a atualização de cargos e funções de direção, coordenação e criação de cargos no município de Água Branca, Piauí, na forma que especifica a lei. Artigo 1º. Ficam atualizados os cargos e funções gratificadas estabelecidos nos termos do anexo da Lei 6.558 de 2022, que foi a lei que você se referiu de abril do ano passado, as quais terão suas atribuições descritas por decreto municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário, né, gabinete do prefeito municipal. Aqui não se revoga a lei anterior, só disposições em contrário. Mas nesta lei estão sendo criados, né, os cargos de coordenador de transporte escolar, coordenador de nutrição escolar, coordenador de OBMEP e supervisor de ensino. É isso que a gente está questionando, não são valores, são a criação de cargos dentro dessa lei. Pronto, o que ele quer dizer revogar as disposições contrárias? Tudo que for igual está mantido, o que for diferente está revogado. É assim. Não, quando revoga-se uma lei, vereadora Tatiane, revoga-se lei tal. Aqui está revogando disposições em contrários. Mas está sendo feita a criação de 4 novas funções. A gente está questionando essas novas funções, né? Que aqui deveria ser uma emenda à lei anterior, ou então revogasse realmente a lei anterior. Não, aí mas ela aqui só são as disposições. atualizando a lei. Ela atualiza a lei 658, atualiza e revoga as disposições contrárias. Enfim, que fique registrado em ata. Pronto, vai ser registrado em ata, né? Todas essas questões. Na próxima sessão vai ser lida a ata e vai ser feita as suas reivindicações. Por favor, secretário, continue. Calma, presidente. É porque você vai ter o seu tempo, vereador, de se manifestar na tribuna, aí a gente vai registrar. Mas assim, antes da leitura, a gente não gostaríamos que a lei, o projeto de lei número 03, não entrasse em votação por esses questionamentos. Aí você vai dizer, não, mas vai ser colocado. Tudo bem, aí ela lê.
Aí tem o outro projeto de lei que é a criação de 60 vagas, né? Eu também gostaria de questionar, né? Com quais princípios foram feitos? É através de concurso público? Qual forma é que serão colocadas essas pessoas Essas nesses cargos? normas, essas regras, elas são lançadas no edital. Após a lei aprovada, vai ser lançado o edital. No edital, vai vir todas as regras. Então- É porque o primeiro passo, a gente precisa aprovar ou não a lei, para depois lançar o edital, ser publicado, e no edital vai vir as normas. Se vai ser um teste seletivo, se vai ser uma análise curricular, deve vir as diretrizes no edital. Então haverá um edital futuramente de teste seletivo ou concurso público, não é isso? E a última pergunta que eu esqueci de fazer, né, em relação a esses cargos que são criados aqui, de diretor, coordenador, supervisor, entre outros. Esses cargos são de provimento só para pessoal efetivo ou é aberto a qualquer cidadão? Não, as pessoas que estão exercendo o cargo, eles vão receber. Até porque coordenação, ela tem a função gratificada, né? É um CC que na estrutura administrativa do município. Então, os cargos comissionados, eles terão essa contemplação. Os cargos comissionados Também. não é só para efetivo, comissionário Não, também. não é só Tanto os efetivos. Inclusive diretor, Tem os diretores. para ser diretor porque não é somente efetivo, Mas não. assim, ó, é assim, os efetivos, se for um diretor efetivo, ele recebe o salário do cargo mais a gratificação. Se for um diretor que é temporário, ele recebe só a remuneração. Pronto, resumindo. Então, pode ser diretor quem não é funcionário efetivo do município. Tipo assim, vai ter o concurso público agora em 5 de março, beleza, passou, o pessoal se torna efetivo, aí eu posso pegar qualquer pessoa da educação e botar como diretor de um colégio, é isso? Cargo comissionado. Como comissionado, diretor Um de colégio? comissionado. Como comissionado. Então, Tem mais alguma coisa? só para finalizar, que fique registrado que o vereador Raiclisto, juntamente com o vereador Adail, pedimos para que o projeto de lei número 3 e o projeto de lei número 5 fossem pedido visto, analisados e colocados posteriormente. Tá ok, vai ser feito esse registro. Secretária, pode fazer a leitura dos projetos. Projeto de Lei 03 de 2023, que dispõe sobre a atualização de cargos e funções de direção, coordenação e criação de cargos do município de Água Branca, Piauí, na forma que especifica. Projeto de Lei 04 de 2023, que dispõe sobre a alteração do piso salarial dos profissionais do Magistério Público do município de Água Branca, Piauí, na forma que especifica. Projeto de Lei 05, que dispõe sobre a criação de cargo público no município de Água Branca e da outras providências. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura dos pareceres das comissões. Boa noite a todos e a todas. Parecer das comissões. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão extraordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, opinou unanimemente pela constitucionalidade, pela juridicidade, pela técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 03, de 8 de fevereiro, que dispõe sobre atualização de cargos e funções de direção, coordenação e a criação de cargos no município de Água Branca, na forma que se especifica. Presidente da comissão, Cleidmar Tavares Mendes Brito, vice-presidente Luiz Faustino de Souza e relatora Tatiane Almeida de Carvalho. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em sessão extraordinária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, opinou unanimemente e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 03, que dispõe sobre
a atualização de cargos e funções de direção, coordenação e a criação de cargos no município de Água Branca, na forma que se especifica. Presidente da comissão, Raimundo de Almeida Santos, vice-presidente Francisco Emanuel, relator Francisco Marcos Silva de Souza Filho. Parecer das comissões. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão extraordinária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, opinou unanimemente pela constitucionalidade, pela juridicidade, pela técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 04, que dispõe sobre a alteração do piso salarial dos profissionais do magistério público do município de Água Branca. Presidente da comissão, Cleidmar Tavares Mendes Brito, vice-presidente Luiz Faustino de Souza, relatora Tatiane Almeida de Carvalho. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em sessão extraordinária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, opinou unanimemente pela constitucionalidade, pela juridicidade, pela técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 04, que dispõe sobre a alteração do piso salarial dos profissionais do Magistério Público do município de Água Branca. Presidente Raimundo de Almeida Santos, vice-presidente Francisco Emanuel de Paiva Souza e relator Francisco Marcos Silva de Souza. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão extraordinária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, opinou unanimemente pela constitucionalidade, pela juridicidade, pela técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 05, que dispõe sobre a criação de cargos públicos no município de Água Branca. Presidente Cleidmar Tavares Mendes Brito, vice-presidente Luiz Faustino, relatora Tatiane Almeida de Carvalho. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em sessão extraordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, opinou unanimemente pela constitucionalidade, pela juridicidade, pela técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 05, que dispõe sobre a criação de cargos públicos no município de Água Branca. Presidente da comissão, Raimundo de Almeida Santos, vice-presidente Francisco Emanuel de Paiva Souza e relator Francisco Marcos Silva de Souza. Conforme a lei orgânica, no artigo 50, ela fala que a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo prefeito, quando julgar conveniente, por seu presidente nos casos de decretação de intervenção do município e sucessão definitiva do mandato do prefeito. E no artigo 4 fala que na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Diante do exposto, a palavra está facultada ao vereador que desejar fazer uso da fala. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa em nome da presidente Daniele, do vice-presidente Luiz Faustino e do secretário Francisco Marcos. Bem, hoje temos 3 projetos de lei voltados à educação municipal. O projeto de lei número 03, o número 04 e o número 05. Eu, antes de começar minha fala, presidente Daniele, eu lembrei de um artigo aqui do Regimento Interno, que eu creio que seria importante ser lido, porque creio que a gente terá a abstenção da vereadora Tatiane e Cleidmar do município, que o vereador não pode legislar em causa própria. Aí não faz muita diferença, mas torna a lei legal sendo votada por elas, viu? Pode dar uma lidazinha, artigo 95 do Regimento Interno. Eu gostaria de falar do projeto que cria, né, os cargos de coordenação, direção no município de Água Branca. Eu gostaria muito de votar a favor do
do aumento aí das gratificações e da remuneração dos nossos diretores e coordenadores. Mas, de já, eu peço novamente vista ao projeto, que seja colocado numa nova votação futuramente. Senão, eu vou ter que me abster por entender que não está na forma legal a lei número 05. A lei número 03, que é a da coordenação. Juntamente com ela, eu também peço vista da lei número 05, que fala sobre a criação de 60 cargos na educação também. Assim, eu sei que as aulas já começaram, eu sei que os professores, coordenadores precisam de ajuda, mas a gente sabe também que o município já funciona assim desde sua fundação. Então, eu não vejo urgência nessa criação de cargos, até mesmo porque entregaram o projeto de lei na sexta-feira, meio-dia, eu recebi já no sábado, e não tem como a gente analisar totalmente esses projetos em cima da hora. Então, eu peço também que, novamente, que seja colocado numa oportunidade futura, caso tenha sessão na quinta-feira, sessão ordinária, que sejam colocados na quinta. Em relação ao projeto do reajuste dos professores, a gente entende, né? Já está até meio que atrasado na lei federal de janeiro. Então, eu não tenho uma abstenção nenhuma, a não ser dizer, já que o prefeito é tão bom, ele devia dar um reajuste maior, né, do que 15%. O município rico, como é Água Branca, né, que a gente vê aí o carnaval com gastos milionários, a gente deveria valorizar mais ainda os nossos professores. Então, fica aqui meu pedido de vista do projeto 03, o ok para o projeto 04 da remuneração e de vista novamente para o projeto 05, pois creio que eles não foram colocados na forma legal e muito menos no tempo hábil. Foram entregues na sexta-feira. Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. A palavra está facultada ao vereador que quiser fazer uso. Com a palavra, a vereadora Tatiana. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença, né, dos professores aqui nesta casa, em nome da nossa presidente, Daniela, em nome de todos que estão presentes na plenária, em nome do meu amigo, Jean Douglas, e dizer que os professores tinham que estar aqui, né, Jean, lotando, né, o auditório. Então, gente, hoje aqui a gente tem 3 projetos. Um dispõe sobre o cargo público, o outro é a remuneração dos diretores e o outro é o piso dos professores. Todo mundo sabe que numa prefeitura ela existe 2 tipos de cargos: aqueles que são contratados, aqueles que são concursados e existem os cargos comissionados. Então, essa lei aqui, no caso, ela está deliberando sobre a gratificação do pessoal que são efetivo e a remuneração dos cargos comissionados, dos diretores, dos coordenadores. Todo mundo sabe que início de ano há um aumento do piso e, com isso, há um aumento consecutivo dos diretores e dos coordenadores, porque, senão, o ano que tivesse o aumento dos professores, os diretores e os coordenadores ficariam aquém o salário deles. Por isso que necessita dessa atualização anual dessa lei. E sobre o piso dos professores, todos os anos, todos, desde 2010, que eu não lembro quem era o prefeito, até hoje, em 2023, a lei que foi aprovada, o piso dos professores, foi em fevereiro. Desconheço um prefeito que tenha votado, que tenha mandado esse projeto para a Câmara
antes de fevereiro, até porque a casa inicia, né, em fevereiro, e esse ano é o primeiro ano que o município está iniciando as aulas bem no início de fevereiro e muito antes do carnaval. Por isso, a necessidade, né, de ter essa sessão extraordinária para se apreciar logo esse projeto. Porque se fosse um ano como os outros, nós tivemos prefeito aqui, que as aulas começavam no fim de março. Depois que acabava as aulas da UESP, não tinha dias letivos, os alunos não tinham as 800 horas e as coisas andavam, né? Então, aqui até de parabéns, porque está aprovando agora. A gestão vai pagar o retroativo do mês de janeiro para os professores. E esse ano, as aulas começaram cedo. Começaram dia 6 de fevereiro. Por isso que a gente está aprovando logo esses projetos, porque tem que ter o teste seletivo para contratar os cuidadores, as pessoas que vão ajudar os professores na sala que tem alunos especiais. Então, por isso, essa necessidade de ter essa urgência dessa sessão extraordinária. Aqui em Água Branca, todos os anos, quem é professor que está aqui sabe que é o primeiro ano que está sendo aprovado antes do carnaval, porque todos os outros anos eram depois do carnaval. Então o que eu quero dizer para vocês é que não se faz educação sem educadores, e a valorização dos professores é o primeiro passo para garantirmos uma educação de qualidade no Brasil. Desde que assumi o sindicato em 2010, até hoje, no ano de 2023, todos os gestores que já passaram pela Prefeitura de Água Branca, eles foram, né, cientes do compromisso com os professores e colocaram o piso conforme o MEC, né, coloca em lei. A atuação dos professores tem impacto dentro e fora da sala de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da educação e no progresso do país. Por isso que é tão importante valorizar não só os professores, porque as pessoas acham que a educação se faz só com professores, e não é. A educação se faz com o diretor de escola, coordenador de escola, os vigia, os zeladores, os cuidadores. Por isso que é importante a atualização dessas leis. Então, a gente pensa que a educação, professor. Então, às vezes eu sou contra os sábados letivos e sempre me preocupo em iniciar o início do ano letivo logo no mês de fevereiro, porque as pessoas só pensam, o professor tem que dar sua carga horária. Só que não lembram que os motoristas, os zeladores, as merendeiras, os digitadores, os secretários, eles já trabalharam as suas 40 horas. Que a partir do momento que eles vão no sábado, eles já acrescentam um pouco a sua carga horária. Então, quero aqui parabenizar a gestão e acredito que pode ser que o pagamento seja antecipado, mas se não for, dia 28, todo mundo vai estar com o piso atualizado. E parabéns para todos, parabéns professores, diretores e coordenadores. Meu muito obrigado. A palavra está facultada. Com a palavra, a vereadora Cleidimar. Inicio minhas palavras cumprimentando a mesa, na pessoa da nossa presidente, Dani Lima, cumprimentando os vereadores aqui presentes, vereador Raiclis, vereador Adail, vereador Chico da Moto, vereador Soroba, vereadora Tatiana, cumprimento a plateia, em nome aqui da minha amiga Evane, que veio aqui juntamente com muitos diretores, coordenadores, professores, para prestigiarem essa sessão. E, de forma muito especial, cumprimento os nossos ouvintes, né, que estão sintonizados conosco e assistindo aqui hoje essa sessão. E, na verdade, hoje nós estamos realizando uma sessão extraordinária.
e ela é extraordinária, e nós vamos fazer a apreciação de 3 projetos, como os meus antecessores já falaram, e projetos esses que eu julgo muito importantes, porque são projetos que valorizam, né, a educação do nosso município. E eu não tenho dúvidas de que eles vêm melhorar ainda mais aquilo que está sendo feito dentro do nosso município na educação municipal. O primeiro, ele vai tratar sobre a atualização dos cargos e funções de direção, coordenação e a criação de novos cargos, conforme está descrito aí no anexo e todos os vereadores puderam acompanhar, né? E a gente fica muito feliz de poder ver essa gratificação sendo dada para os nossos diretores, coordenadores, supervisores. Agora também uma coordenadora de nutrição escolar, realmente importante, porque é importante acompanhar a alimentação escolar dos nossos alunos. Também os 2 coordenadores aqui de OBMEP. A gente sabe o quanto é importante participar das Olimpíadas de Conhecimento, e a Água Branca ela já tem se destacado nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas. Vimos também aqui a questão do supervisor de ensino, do diretor 20 horas, 40 horas. Então, assim, está muito bem definido, né, os valores que cada um vai receber. E eu, enquanto educadora, fiquei muito feliz de ver essa valorização de cada um, porque só quem sabe, né, o que é educação, o trabalho que se dá para fazer acontecer a coisa, para que a gente possa ser uma referência dentro do estado do Piauí, dentro da região, é quem está lá no chão da sala de aula, acompanhando no dia a dia todo o trabalho que é feito. Então, vocês estão de parabéns, a gente fica muito feliz por essa lei, né, que hoje nós estamos aqui, hoje aqui o meu voto é favorável. Fala também aqui sobre o outro projeto, que é a criação do cargo de agente de atividade educacional, onde são ofertados 60 vagas, né? E aí a gente vai ver aqui no projeto que essas vagas vão ser selecionados as pessoas, os candidatos serão selecionados por meio de um teste seletivo, e ainda diz que a formação mínima exigida é que eles tenham o ensino médio. Então, a gente sabe quantas pessoas, nosso município, está aí desempregada, precisando de uma oportunidade de trabalho. Então, surge agora aqui 60 vagas, para que as pessoas possam se inscrever e participar delas. Então, o que vai fazer esse agente de atividade educacional? Ele vai acompanhar as crianças no transporte escolar, uma coisa que eu julgo muito importante. Tem muitas crianças pequenas que, às vezes, estão no transporte e elas precisam desse monitor, dessa pessoa para ajudá-la. Então, o motorista, muitas vezes, não dá conta, ele tem que dar conta da estrada. E aí a criança fica lá solta, e agora a gente vai poder ofertar isso. Isso é maravilhoso. Vai auxiliar também no recreio, né, nas atividades recreativas, que a gente sabe que os recreios das escolas, por mais que haja divisão, é muito intenso, porque, graças a Deus, a gente tem muitos alunos. Vai ajudar também lá no banheiro as crianças, vai ajudar a organizar a sala, atender os professores nas solicitações de material pedagógico em sala de aula, assistência às crianças, vai trabalhar diretamente com as crianças com necessidades especiais e colaborar na organização da instituição. E a formação mínima é o ensino médio. Então, uma grande oportunidade que eu julgo realmente ser muito importante, principalmente para muitos jovens aqui no nosso município. E o outro projeto, ele é o tão esperado, né, reajuste do nosso piso salarial do professor. Então, aí a gente tem a alegria de dizer que a portaria do Ministério da Educação, ela é de número 17 e ela foi feita no dia 16 de janeiro. Né? Então, foi homologado no dia 16 por meio dessa portaria.
é que o piso salarial, o reajuste do piso salarial dos profissionais de educação. E hoje nós estamos aqui na Câmara para também, né, fazer valer esse direito do professor, através dessa lei que foi encaminhada pelo nosso prefeito. Hoje ele deu esse anúncio por meio das redes sociais, e a gente viu lá a alegria de todos os professores de saberem que Água Branca não vai pagar só o piso que está lá garantido pelo MEC, mas a gente vai pagar um pouco mais. Então, se um professor, antes nós tínhamos um piso salarial que era R$ 3.845,63, e o piso agora o nacional passou a ser R$ 4.420,55. Quando você vai ver aí a diferença, nós vamos ter aumento ao nível nacional, um aumento de R$ 574,92. Só que em Água Branca é um pouco mais, porque nós não foi os 14,95%, mas sim os 15% que foi dado pelo nosso gestor. Então, o nosso piso ficou R$ 4.447,70. Então, a gente fica muito feliz, né? Enquanto educadora, enquanto ex-gestora, a gente fica feliz demais de estar aqui hoje como vereadora, fazendo a defesa desses 3 projetos importantíssimos e também de poder dar aqui o meu voto favorável a eles e conclamar que os nossos colegas também, para que possam vir a esse voto favorável. A gente sabe que a gente viveu já muitos momentos difíceis na educação. Então, anteriormente, nós tínhamos aí o Fundef. E o Fundef, ele era um fundo de valorização do magistério, mas que ele era temporário. O Fundeb ele foi de 98 a 2006. Depois nós tivemos o Fundeb, e o Fundeb de 2007 a 2020. Mas cada um deles tendo vigência de início e de término. Então eram coisas temporárias. E nós tivemos uma grande conquista em 2020, quando nós tivemos o nosso Fundeb agora, um Fundeb permanente. Então, a lei que trouxe esse Fundeb permanente, ele veio por meio da Emenda Constitucional 108, do dia 27 de agosto de 2000, né? E agora nós temos aí a lei 14.113, do dia 25 de dezembro de 2000. Olha só, gente, 25. Parece assim um presente de Natal, a coincidência, né? Onde nós tivemos aí o nosso Fundeb, o novo Fundeb, como sendo agora permanente. Nós, enquanto professores, não vamos mais ter a preocupação, professores e profissionais da educação, de quando é que vai terminar o novo Fundeb, de qual é a vigência dele. Ele agora ele é permanente. Entra presidente, sai presidente e o fundo permanece lá. Então, foi uma grande conquista. E com essa conquista que nós tivemos, viu, vereador Adail e vereador Raiclisto, nós tivemos também mais recursos para os municípios. Por isso que hoje, graças a Deus, uma gestão equilibrada, organizada, eficiente, pode aqui ofertar, né, um aparato maior. Por quê? Porque com o novo Fundeb, o município pôde agora ter mais recursos. E o ano passado, o nosso prefeito, ele foi muito audacioso. Ele ampliou as escolas de tempo integral. Então, foi um gasto que ele fez, que eu não digo gasto, mas que eu digo investimento, que ele fez em educação, e agora está colhendo os frutos do investimento que ele fez. Por isso que hoje a educação está muito bem obrigada, com recursos para fazer realmente um excelente trabalho. E aí, a nível nacional, nós temos uma comissão que ela é intergovernamental. E eu estou colocando tudo isso para que vocês compreendam melhor. Essa comissão intergovernamental, é ela que vai elaborar, participar, discutir as políticas públicas a nível nacional. E ela é composta por 15 membros. Aí nós temos 5 membros que representam o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Nós temos 5 membros que representam o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais, né?
E nós temos mais 5 membros que representam a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, nós temos os representantes do MEC, os representantes dos estados e os representantes dos municípios. E essa equipe toda, esses membros dessa comissão intergovernamental, são eles que vão observar, por exemplo, qual vai ser o valor aluno anual. Ou seja, quanto vai valer o aluno da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, o aluno da educação do campo, o aluno da escola de tempo integral, que vale mais, por isso que vale a pena investir em educação integral, o aluno da educação especial. Então, por todo esse montante, se contabiliza e aí o recurso vem para o município. E aí essa comissão, ela participa de forma efetiva de todos esses debates para construir as políticas públicas no nosso país. E quando foi a construção do novo Fundeb, o MEC, ele apresentou 5 condicionalidades. Ou seja, eu vou te dar o dinheiro, município e estado, mas para tu receber o dinheiro, tu tem 5 coisinhas que tu precisa fazer, porque se tu não fizer, tu não vai receber o recurso. E isso, com certeza, fez com que os gestores, né, se preocupassem mais com os resultados da educação. E quais foram as condicionalidades? Primeira, escolha de gestor escolar de acordo com critério técnico e mérito de desempenho. Então, a Água Branca já fez essa avaliação, já fez essa escolha. Então, os diretores que estão não foram apenas indicação, mas já passaram também por essa seleção de escolha. Então, nós já cumprimos essa condicionalidade. Segunda condicionalidade, participar pelo menos 80% dos estudantes dos exames nacionais. Então, por exemplo, esse ano nós temos aí a prova SAEB, né? O que é que vai acontecer? Os alunos precisam, 80%, pelo menos 80% dos alunos precisam participar dessa avaliação externa. Se eles não participarem, o município fica lá no negativo. E aí vai perder recurso por isso. Só que isso não acontece em Água Branca, nunca aconteceu. A gente chega quase nos 100%, sempre foi assim. E continua sendo, e a gente fica muito feliz por isso, porque tem uma equipe muito compromissada, aguerrida, que faz realmente um trabalho com excelência. O outro critério, redução das desigualdades educacionais, sociais e raciais. Então, aproveitar aqui a oportunidade que estão aqui os diretores, os coordenadores, para que vocês possam também ficar atentos a isso. Por quê? Teve muito município que não recebeu o VAA. Por que não recebeu? Porque eles tiveram uma boa nota e tudo, mas quando foi ver o critério, quem era o aluno, era aquele aluno que ele não está em nenhuma vulnerabilidade. Ele já vive numa situação confortável. Então, o que é que nós temos que olhar agora? O que é essa condicionalidade do MEC diz? Que agora nós temos que olhar os mais vulneráveis, aqueles que mais precisam, e dar para eles as mesmas condições daqueles que não são vulneráveis. Então, é um desafio que a escola precisa fazer. Ensinar todos por igual. Então, a igualdade, a questão, nós temos que aí reduzir a desigualdade que existe aí no nosso país, no nosso estado, também no nosso município. E a quarta condicionalidade foi o regime de colaboração entre Estado e municípios, que deveria ser formalizado na legislação estadual e tinha que estar em execução. Então, por conta disso, o governo do Estado fez, pela primeira vez, né, no ano desta lei, ele fez aí um pacto de alfabetização na idade certa, que é o PEPAIC. Então, esse PEPAIC, ele é o regime de colaboração que o Estado tem com os municípios. Então, essa aí é a responsabilidade do Estado. Se o Estado não fizer o regime de colaboração com os municípios, ele não recebe. Minas Gerais, por exemplo, não recebeu. Por quê? Porque o governador de Minas, ele não fez nada de regime de colaboração com os municípios. Portanto, o município ficou prejudicado. E o outro,
A outra condicionalidade são as referências, os referenciais curriculares que devem estar alinhados à BNCC. E a gente já tem visto, né, que a educação já trabalha alinhada à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós estamos aí caminhando para, no próximo ano, receber ainda mais recursos e poder fazer ainda mais pela educação do nosso município. Então, na verdade, com essas condicionalidades todas que agora são postas, isso fez com que os gestores, muitos deles que ainda não tinham essa preocupação com a educação, fez com que eles se despertassem ainda mais para poder trabalhar para a melhoria dos índices educacionais. Porque a garantia da melhoria dos índices educacionais é a garantia de recursos. E é aquilo que eu sempre digo, né, que a valorização da educação ela é o caminho seguro para um futuro promissor. E é isso que nós temos visto acontecendo aqui em Água Branca, na gestão do prefeito Júnior Ribeiro, e eu quero aqui parabenizá-lo por isso, dizer que eu vejo, né, nós vemos o empenho dele para fazer a educação, e dizer para ele que nós estamos alinhados e tem todo o meu apoio para que a gente possa ofertar educação pública com qualidade social. Então, essa é a nossa defesa, é isso que nós, enquanto educadores, acreditamos e é trabalhar cada dia mais e mais para que nós possamos realmente ter melhores índices, melhores resultados, porque quem ganha com isso, sem sombra de dúvida, é a nossa população. São os estudantes, são os pais de alunos, porque, gente, tudo perpassa pela educação. Quando a gente tem uma criança bem educada, ela é bem comportada, ela sabe se posicionar, ela sabe a hora de falar, sabe a hora de calar, sabe reivindicar pelos seus direitos, sabe cumprir com os seus deveres. A gente diminui a necessidade que tem, a vulnerabilidade das pessoas, porque elas têm a oportunidade de estudar, vencer na vida. Então, é para isso que nós trabalhamos dia a dia, juntamente com todos os educadores e a gestão do nosso município. Muito obrigada a todos. A palavra está facultada ao vereador que desejar, vereador Chico da Moto, vereador Soroba, vereador Adail. Com a palavra, o vereador Adail. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui, mais uma sessão extraordinária. E agradecer o público aí, em nome da Evânia, pessoa muito boa, que eu admiro muito como pessoa e como profissional. E em nome dos vereadores, meu primo e sobrinho Raiclisto, e no meu ponto de vista, é um dos maiores defensores com relação ao povo aquabranquense. E sempre você vai ser bem-vindo aonde eu estiver, Raiclisto. E também em nome da mesa, no Marquinhos. E dos internautas, o meu amigo João Luiz Lopes de Souza, o Zito, que nessa semana agora botou seu nome à disposição, a prefeito de Água Branca. E também, claro que meu nome já está à disposição também. E é isso aí. Que ele seja bem-vindo e que o nome dele seja acariciado. E claro, que lá no frigir dos ovos, que a gente possa estar fazendo o melhor para a Água Branca, a melhor escolha. Eu estou aqui, no caso aqui, na 03, de número 03, eu lembro demais, professora Marilene, parece não, é mãe da secretária. Ela passava todo dia na da minha casa e ela não tinha jeito, não tinha jeito para dar eu não. Aí, meu amigo, lá daquele tempo a régua era
pesada, sofria. Eu acho que todos nós, ainda hoje eu agradeço, e sou defensor sim dos professores, do magistério, e no caso aí o Raiclisto, ele esteve aí com relação a esse projeto. O motivo maior da abstenção com relação a esse projeto é porque, em primeiro lugar, não foi aqui, foi entregue na sexta-feira, meio-dia. Será que na sexta-feira, meio-dia, tinha como a gente pegar e visitar as escolas e ver se a demanda como está aqui, com relação... E hoje, 4 horas da tarde, teve mais 2 cargos, porque na hora que eu falei ali, se a gente quer fazer uma coisa bem feita, a gente não erra. Não erra. Eu tenho certeza que com relação como eu falei, eu vou falar novamente, para mim, professor deveria ser o cargo melhor do que o presidente, ou melhor do que o ministro, ou melhor de quem for que seja. Eu defendo os professores dessa forma. E eu me arrepio todinho que eu sinto, Evânia, eu sinto a dificuldade de cada um, do vigia. Na época nossa, os vigias era disciplina. Os vigias orientavam. A zeladora, muitas vezes, ou todas as vezes, claro que aquele que ele gostava, sempre deixava uma coisinha do lado ali. Sempre teve, né? Mas porque merecedor daquela pessoa ganhar uma merenda deixada pela merendeira. Agora, o que eu não acho certo é agir dessa forma. Ver que os professores, não, o protocolo é tudo correto, perfeito, mas não vê. Já pensou um diretor de escola, Evânia, que não seja formado no magistério? Não está especificando aqui, como a vereadora Tatiane falou. Aqui nesse projeto 03, eu vou botar no meu Instagram, @AdaildoComércio, que não está dizendo nada com relação se vai ser teste seletivo, se vai ser concurso, e nem a data, e a hora e o local. É muita negligência. É muita falta de compromisso. Vereador Adail. Pronto, vai, Cristian. Né, um minuto. No caso do projeto número 05, né, da criação dos 60 cargos, ele diz aqui que pode ser feito por meio de processo seletivo, né? O questionamento é por que tem um concurso público marcado, estava marcado para janeiro, né, adiado agora para março, não sei se vai ser adiado novamente, e só então o prefeito resolveu, né, regularizar, porque a gente sabe que já existem pessoas dentro dos colégios que fazem essas funções. Então, esses questionamentos, e principalmente o motivo que você falou de darem na sexta-feira para votar na segunda-feira, de imporem, como se não fosse uma democracia, né? Parece que vivemos num regime, né, militar, que você é obrigado a votar a lei quando o prefeito quer, quando ele determina. E aqui, como representante do povo e do poder legislativo, a gente quer independência entre os poderes, né? A gente não quer ser mandado por prefeito, porque estamos eleitos pelo povo, não é o prefeito que coloca os vereadores nesta casa. Então, assim, eu tenho muita fé em Deus que a presidente Daniele, ela irá conduzir futuramente bem melhores sessões, né, com o tempo, com a experiência, e não ficará com esses desdenzinhos que o prefeito chega e bote o projeto e vote. Funciona assim, né? Nós temos a maioria. Então, assim, somos independentes e queremos pelo menos o respeito, né, de entregar um projeto de lei para a gente poder estudar, analisar e ver se estão corretos. Só citando aqui um exemplo, né, porque o vereador Adail citou, né, que vários erros ocorrem. Aqui, numa das justificativas do projeto de lei, o parágrafo 4º, neste contexto, a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação se mostrou ineficiente frente aos grandes desafios da pasta.
como a secretaria ineficiente, vários resultados positivos. Eu creio que tenha sido um erro ortográfico, mas está aqui, muda tudo. Então, a gente quer pelo menos um tempo hábil para analisar os projetos, né? E ter respeito, assim como nesta casa, pelo Poder Executivo, porque não dependemos dele. Muito obrigado, vereador. Bem, Raiclisto, muita falha, viu? Muito falho com relação a esses projetos, assim, para trazer recursos do governo federal, tinha que ser mais bem planejado e programado com relação a isso aí. Mas, como eu estou falando, desses outros, foram 17 cargos novos com relação a esse projeto 003. Bem, pessoal, eu, Raiclisto, vereador, você absteve com relação a isso aí. Eu lhe peço como vereador do povo, que não sou oposição a ninguém, do povo, que você analise e vote a favor desse projeto. A fala é sua. Não, Adail, a gente fala, às vezes a gente vai no calor, mas eu lembrei que a gente pode estar emendando o projeto futuramente, né, deixando claro que a gente pediu em ata. Que não tem essas falhas que foram grosseiras. Que sejam regularizadas. Enquanto isso, né, que beneficie a classe que já está lá, os coordenadores e diretores. Mas, né, já foi pedido anteriormente que fique registrado em ata, para a gente poder recorrer e que nos próximos projetos de lei aconteça mais organização da Prefeitura Municipal de Água Branca, assim como do nosso Poder Legislativo. Vereador, a palavra não é recorrer, a palavra sabe o que é? Procurar os direitos que são certos. É emendar o projeto, corrigir. Só isso. Mas você não respondeu, não. Sim, falei que votaria a favor e procurarei fazer a emenda ao projeto. Gostei, viu? Tá de parabéns. Aí você merece um aplauso, viu? Aí você merece um aplauso. Pois bem, pessoal, só concluindo isso aí, a forma da gente trabalhar, a forma do Adail trabalhar é dessa forma, sempre defendendo o que é certo, ou pelo menos tentando, né? Com relação aos professores, com relação à agricultura, com relação às obras, com relação ao que cabe com relação ao nosso município. Nosso município. Está aqui, eu vou votar a favor do projeto 003. Vânia. Tem 17 cargos, vocês são inteligentes, a maioria são cursos superiores e não precisa. E eu acho que dessa forma, bem aqui, devido ao específico, pessoas do magistério, que queiram ou não, do magistério. Já pensou, Vânia? Um jumentão lá sendo diretor do colégio? Muito bem. Vou votar a favor também do 004, da mesma forma também, e do 005, eu vou abster. Por que eu vou abster? Porque o Raiclisto falou bem aqui, com relação, com relação a que não está especificando, como uma colega vereadora falou aqui, que especificando com relação a cuidadores. Cuidador, não está especificando nesse projeto. Não está especificando se vai ser exclusivamente para cuidadores. E aqui também falando vai ser preenchido as vagas, como falei anteriormente, se é teste ou se vai ser concurso. Eu não vou abster não, aí no caso desse aqui vai ser, mas deveria ser mais específico com relação a esse projeto, que vai ser, mas ia ser no mínimo a data e quais são as funções que vai ser exercida. Pois bem, pessoal, eu finalizo aqui a minha fala. Defendo sim o concurso público, porque você vai ter a oportunidade de procurar o que seja melhor para o município. Não vamos pensar no nosso umbigo, não. Vamos pensar no coletivo, que a maior derrota do ser humano hoje é quando ele vê a sua incapacidade com relação à sua função. Porque quando você vê, Vânia, que é andar mais velha aqui, quando você vê um aluno seu, numa esquina, sem querer ir para o colégio, sem fazer isso,
eu acho que você, nem ninguém, nem o pai, nem ninguém, vai se sentir bem com relação. Você vai sentir como se tivesse perdido uma batalha ou uma guerra. Porque, na verdade, o que precisamos mesmo, de fato, é aquele corpo a corpo. Se essas funções aqui, porque uma pessoa que é concursado, às vezes também tem aquele outro lado do concursado. Qual é o lado que o concursado tem? Não. A lei me protege com relação a tudo e a todos, e vai ser outro vagabundo também lá porque é concursado. Mas eu desconheço um que seja concursado, seja efetivo, que ele não tenha compromisso, porque ele tem amor à profissão dele. Ele quer o bem-estar não só dele. O orgulho maior de um professor, do magistério, é quando ele pega e diz: doutor tal, foi eu que dei aula para ele. Ou amanhã ou depois, como eu digo, rapaz, eu fico feliz demais quando tem alguém fazendo medicina, que pelo menos que prende um amigo meu, porque, rapaz, que é o Adail, meu amigo, vão cuidar de mim, pelo amor de Deus, que eu estou aqui. Às vezes você sabe como é que é o sistema de saúde, é horrível, mas se você tem um amigo que é um amigo, ou um filho de um amigo que seja medicina, só aqui sou eu, você está lá, que pegou e deu aula para você. Professora Evânia, a senhora, rapaz, é uma gratificação que não tem dinheiro no mundo que pague, que hoje o capitalismo, hoje, está horrível, depois dessas pandemias, desses Covid, parece que todo mundo vai morrer de fome, parece que eu nunca vi um negócio desse, pessoas que é professor, que tem a sua capacidade, tem seu café e almoço todo dia, e mesmo que ele fique prostrado, que tem muitos prostrados, muitos foros com relação a esse Covid aí, porque aumentou muito o número de infarto, aumentou o número de CA. A Mariana, minha filha, hoje é farmacêutica, está no 6º período de Direito. Ela disse: pai, depois do Covid, o meu cabelo está caindo tudo. Eu dei ansiedade. Graças a Deus, eu acho depois dessa doença aí. E o ser humano, de fato, a única coisa, Evânia, que eu quero levar e repassar para meus filhos, que ninguém tome dele em cima dessa terra, é minha palavra. É minha honra. É eu dizer, vou e eu vou mesmo. Um bem-estar da Água Branca, claro que a gente torce muito, a gente faz muito, porque a gente é nascido e criado aqui em Água Branca. Se alguém apontar o Adail e dizer que eu penso no meu umbigo, você pode dizer com toda a força da sua palavra, é mentira sua que eu conheço o Adail. Agora eu digo uma coisa, precisamos ter fé em Deus. Porque, Evânia, vou lhe dizer uma coisa aqui para você. Tomara que depois não vão falar, Evânia. Tomara que não vão falar, não confunda as coisas. Até tirou meu raciocínio. Mas vou falar que em relação. Eu tenho muita fé em Deus, que cada um vá, analise os seus fatos, veja que aqui é uma passagem, que aqui nós vamos chegar no outro lado, e que esteja com a cabeça erguida, não vá com mentira, não vá querer derrubar o outro, não vá querer chegar ali naquele ar-condicionado, botar uma pessoa que você possa estar chegando lá. Bem, pessoal, eu só mais uma vez parabenizar vocês, professores, vocês do magistério, não só as professoras, mas aquele do Compes, como eu falei, da merendeira, falei do vigia, do coordenador, do supervisor, enfim, do secretário, ou tudo que seja direcionado ao magistério. Eu, Adail, como função de vereador, estarei sempre do lado de vocês, voto a favor do projeto 03, do 04, a minha abstenção com relação ao 05, mas eu, de coração mesmo, eu quero que vocês sejam felizes e que Deus sempre dê força para cada um de vocês, porque não é fácil. Todo dia a guerra só vai acabar, Evânia, quando você fechar os olhos e estiver lá dentro do caixão. Mas todo dia é uma batalha e não acaba. Se alguém disser que já venceu, já ganhou essa guerra do magistério, que me diga o primeiro. Muito obrigado a todos, um abraço, e que Deus proteja todos, e que dê muita força para vocês, que sem vocês, nós não vamos para lugar nenhum. Muito obrigado.
A palavra está facultada. Mas, sim. Vereador Soroba. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa noite a todos. Oi, som, oi. Boa noite a todos e a todas. Iniciar aqui as minhas palavras, agradecendo a Deus pela oportunidade. Na oportunidade, estender aqui nossos cumprimentos à nossa presidente, Daniela, nosso vice-presidente Luiz. Cumprimentar a todos os vereadores presentes, a todos presentes também aqui na pessoa da Evânia, né, que já foi bem solicitada aqui na Câmara. Uma presença ilustre, né, Evânia? A Evânia que ela é uma referência na educação. Mas é porque a Evânia também não deixa de ser uma referência na educação, né? E como hoje o tema é educação, nós vamos botar a Evânia aqui como nossa referência. Mas também cumprimentar também meu amigo Jean Douglas, né? Feliz aqui pela sua presença, o Jean Douglas, que há muitos anos a gente se conhece, já tem uma amizade, né, Jean? Já foi meu professor, não que seja tão velho assim, né? Mas enfim, cumprimentar a todos os presentes, a todos que nos assistem pelas redes sociais, né? E aí eu vou tentar aqui ser breve, até porque a gente já teve uma aula aqui já da vereadora Cleidmar, né, que expôs todo o processo, a da Tiane, da Dail, enfim, todos os colegas vereadores, e foi bem explicado, né? Hoje, sessão extraordinária, e aí eu quero aqui parabenizar todos os vereadores, né, que tiveram rente, mesmo no período de recesso, a Câmara só vai retornar a partir do dia 15 de fevereiro, mas se tratando de um projeto dessa importância, todos os vereadores se prontificaram em estar aqui hoje votando, né, esse reajuste do piso dos professores. Então, parabenizar a Câmara, acho que já é a nossa segunda sessão extraordinária, né, Dani? Né, Daniela aí conduzindo o processo, sempre preocupada em agilizar. E, como já foi, como dito, né, foi tido uma aula, e eu quero aproveitar para parabenizar a gestão, o prefeito Júnior Ribeiro, que mais uma vez, Tatiana, aciona mais uma alavanca certa, né? Que é a alavanca do desenvolvimento, da educação, dando qualidade. No caso, o piso salarial, que a gente sabe que alguns municípios até brigam na justiça para não pagar, o prefeito Júnior Ribeiro está ali pronto para atender, né, essa lei federal, mas que em momento nenhum colocou nenhuma dificuldade. E, pelo contrário, como foi colocado aqui, né, Cleidmar, mandou um projeto ainda acima do piso nacional, né, um reajuste de 15%. E sem falar que a gente vê também a qualidade que hoje ele trabalha, principalmente na educação, dando reforma nas escolas, sala com ar-condicionados, professores que estão alegres porque estão sendo valorizados. Então, todo esse conjunto vai dar os resultados que a gente espera, eu não tenho nem dúvidas quanto a isso. Então, hoje eu acredito que não vai ter nenhum vereador contra, vai ser aprovado, não sei, não tenho nem dúvidas. E já aproveito para parabenizar todos os professores, né? Em nome da Evânia também aqui. Brincando, mano, é só para brincar. Então, hoje, mais um dia, Dani, especial, né, para os vereadores, que quando se trata de matéria que venha beneficiar o povo de Água Branca, principalmente aqui nos outros 3 projetos também, que são todos esses projetos ligados à educação, né? Estamos valorizando os professores, estamos criando novos cargos, né, que vai gerar emprego e renda para aquelas pessoas que serão beneficiadas, reajustando algumas coisas, e quem tem a ganhar é o povo. E nós, como vereadores, estamos fazendo nossa parte e vamos acompanhar, como foi colocado aqui pelo próprio vereador Raiclisto. Ele falou, vamos aprovar, vamos. E se tiver alguma coisa errada, vamos ajustar. Agora, precisamos executar. Vamos dar oportunidade, vamos criar as vagas, vamos reajustar. Em seguida, se tiver algo errado, o próprio povo, aqueles que foram beneficiados ou não, vão chegar até nós e dizer, está errado, está assim, assado, o prefeito também. E nós estamos aqui para atender a demanda do povo. Então, o mais a todos, boa noite, muito obrigado. Vereador Luiz. Então, assuma aqui a presidência.
Boa noite a todos e a todas. Inicio minhas palavras mais uma vez, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui nessa noite, participando de mais uma sessão tão importante, que com certeza traz de qualidade também de vida. Cumprimentar a mesa em nome do meu vice-presidente, vereador Luiz Faustino, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, ao público que nos assiste aqui, em nome do Jean Douglas, né, e de todos vocês, sintam-se abraçados, professor Henrique, Pablício, Raquel, todos vocês que tiraram aqui esse tempinho, né, tão importante para vir apreciar essa sessão. Então, em poucas palavras, dizer que a vereadora Daniele diz sim aos 3 projetos aqui propostos. Não vou me estender até pela questão, como eu já falei anteriormente, questão de saúde, mas eu queria enfatizar aqui de uma forma muito especial a questão da criação de cargos, né, como as vereadoras, os vereadores que me antecederam, falaram muito dessa importância, mas até mesmo eu como professora também, Jean, a gente precisa muito de um auxiliar para ajudar a levar uma criança ao banheiro, para auxiliar mesmo no apoio pedagógico. E, além de tudo isso, com certeza vai melhorar a qualidade do ensino também. 60 novas famílias serão contempladas. De repente vai chegar um salário mínimo na mesa de alguém, né, que não tinha nada. E aí? E essa família que está contemplada, será que não vai ser bom? Né? Não tinha nada para comer, de repente chega um salário mínimo, dá para comprar alguma coisa. Tenho certeza que também a gente precisa pensar no lado do próximo, né? Então, eu queria trazer isso de uma forma muito especial. A questão também dos professores, né? Todas as profissões, elas passam pelo professor, né? Seja juiz, seja advogado. Então, os professores são responsáveis por transmitir conhecimentos, educar, formar cidadãos. Em qualquer profissão, precisa do professor. Então, professores, vocês podem contar conosco para o que precisarem. Estamos sempre torcendo por vocês. Nós somos do lado da educação. E ao prefeito Júnior Ribeiro, o regimento até fala, como eu citei, que pode ter essa solicitação do prefeito. E a questão, gente, que foi muito debatida aqui, da sessão extraordinária. Aqui no artigo 9º, ele fala que o presidente deve comunicar aos vereadores com antecedência de 24 horas as convocações de sessão extraordinária, sob pena de responsabilidade. Então, eu entendo tudo o que foi falado pelos colegas vereadores, mas a gente está conforme o regimento, né? Não, eu não quero aqui, como eu vi, né, uma mensagem de um colega vereador, falando que eu estava começando muito mal, que estava sendo apenas uma soldada do prefeito, quando, na verdade, eu sou uma soldada do povo. Prova disso que eu estou aqui, tenho um atestado para não estar, mas com compromisso que eu tenho, fui eleita pelo povo, eu estou aqui, mesmo com a saúde ainda não muito boa. Mas isso é compromisso. Nós poderíamos estar aqui, numa sessão extraordinária convocada por ele, porque o regimento nos garante isso, né? Mas, quando chegou aqui a esta casa, esses 3 projetos, nós entendemos a importância. Gente, não é tão simples, eu já passei pela Secretaria de Administração, preparar uma folha de pagamento de um dia para o outro. O regimento também traz aqui que a abertura dos trabalhos anuais, ele tem uma sessão em que o prefeito participa da primeira sessão, inicia os trabalhos, na semana seguinte, a gente começa a sessão ordinária. Já pensou, se a gente deixasse para votar o projeto após o dia 23, para quem tem intenção, talvez, de antecipar o pagamento, não daria tempo para preparar essa folha. Então, eu quero, diante das minhas palavras, dizer que nós estamos nos esforçando muito para fazer as coisas de forma certa, correta. Repito, se houver algum erro, eu tenho que pagar por ele. Essa não é a minha intenção. Outra questão,
busquei alguns pareceres, né, até quem assistiu e tem aí gravada, da última sessão extraordinária, na qual fui muito apontada e gritada, né, e aí eu fui até lá em Teresina conversar com a delegada Vilma, a Delegacia da Mulher, sobre a situação que aqui aconteceu. Eu levei o link, ela assistiu a sessão, e a gente não quer trazer aqui algumas discussões que partam para agressões. Nós queremos aqui tratar de projetos importantes como esse, respeitar a opinião dos vereadores. Se o vereador quer ser abisto, é um direito dele. Está certo, se ele não se acha ainda que esse tempo não foi suficiente para ele avaliar o projeto, tudo bem. Mas, gente, a maioria ela sempre prevaleceu e vai prevalecer. Ninguém está aqui para fazer gracinha, ninguém está aqui para apenas agradar o prefeito. Nós estamos aqui mesmo para agradar o povo. É o povo, é os professores que ralam todos os dias, não importa se tem sábado letivo, se não estão lá dando aula, dando o seu melhor, ensinando com amor, carinho, e aí merecem. Então, se a gente deixasse para aprovar, talvez lá pelo dia 23, não sei, talvez fosse tarde para preparar a folha de pagamento, fosse atrasar, né? A Água Branca tem aí um marco histórico de que não atrasa pagamento, de que antecipa pagamento. Então, como forma de gratidão e também com embasamento jurídico, eu quero aqui agradecer a cada vereador que participou das 2 sessões extraordinárias, que a Câmara está de recesso, mas nós precisamos fazer 2 sessões extraordinárias, e os vereadores prontamente vieram, disseram sim, e eu quero aqui agradecer demais e dizer, vereadores, como forma de gratidão, nós retornaremos à sessão ordinária, retornaremos aos trabalhos dia 23/2. Como já foi falado, o regimento fala no dia 15, mas deixa brecha em alguns artigos, e é por isso que eu pedi 3 pareceres jurídicos que pudessem me embasar nisso, que a gente pudesse retornar ao trabalho oficialmente, né, dia 23, até porque os vereadores já tiveram essa importante contribuição, saíram das suas casas, mesmo estando em recesso, e vieram aqui nessas 2 sessões extraordinárias. Então, quero agradecer muito a atenção de vocês, agradecer por receber os projetos, agradecer por ter vindo aqui, e, de uma forma muito especial, parabenizar o prefeito Júnior Ribeiro, que pediu essa urgência, porque, gente, é urgente sim. Se não fosse urgente, ele não tinha um prazo para ser cumprido, para ser pago. Podia ser pago a qualquer momento, qualquer dia. E eu sei que todos os vereadores aqui estudaram e sabem que tem urgência, que não é brincadeira, que não é só para agradar A ou B. Como eu falei, nós estamos aqui a serviço do povo. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Contem conosco, queridos colegas aí, professores, a Jean, Evane, já foram meus professores, e a gente fica assim, muito feliz de ver vocês aqui nessa noite. Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe e que nos conduza sempre por veredas de paz e de justiça. Agora nós vamos colocar os projetos em primeira e segunda votação. Projeto do Executivo 03/2023. Dispõe sobre a atualização de cargos e funções de direção, coordenação e a criação de cargos do município de Água Branca na forma que especifica. O vereador que for a favor do projeto 03/2023 permaneça como está. O vereador que for contra, fique de pé. Aprovado por 9 votos a favor em primeira votação. E segunda votação, projeto do Executivo 03/2023. Dispõe sobre a atualização de cargos e funções de direção, coordenação e a criação de cargos do município de Água Branca na forma que especifica. Vereador que for a favor, permaneça como está. E o vereador que for contra, fique de pé. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto do Executivo 04/2023. Dispõe sobre a alteração do piso salarial dos profissionais do magistério público do município de Água Branca, na forma que especifica. Vereador que for a favor, permaneça como está. E o vereador que for contra, fique de pé.
Projeto aprovado em primeira votação. Segunda votação. Projeto do Executivo 04/2023. Dispõe sobre a alteração do piso salarial dos profissionais do Magistério Público do município de Água Branca, Piauí, na forma que especifica. Vereador que for a favor, permaneça como está. E o vereador que for contra, fique de pé. Projeto aprovado por 9 votos a favor em primeira e segunda votação. Projeto do Executivo 05/2023. Dispõe sobre criação de cargos públicos do município de Água Branca e dá outras providências. Vereador que for a favor, permaneça como está. E o vereador que for contra, fique de pé. Presidente, só registrar a abstenção. Abstenção. Certo. Também. Também. Então, projeto aprovado em primeira votação, 7 votos a favor e 2 abstenção. Colocando o projeto em segunda votação, projeto do Executivo 05/2023. Dispõe sobre criação de cargo público no município de Água Branca e dá outras providências. Vereador que for a favor, permaneça como está. O vereador que for contra, fique de pé. O vereador abstenção, se manifeste. Continua a abstenção. Os dois, né, vereador Adail? Certo. Projeto aprovado em primeira e segunda votação, 7 votos a favor e 2 abstenção. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.